A voz é uma das principais marcas de qualquer pessoa. O desenvolvimento da fala é um processo que merece atenção desde os primeiros anos de vida. Os cuidados com a voz e a linguagem infantil são nosso assunto no quadro de saúde de hoje. Está com a gente a professora do curso de fonoaudiologia da UBRA, Sheila Rockenbach. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, muito prazer. Vamos lá, a turma aqui da UBRA TV, toda é atendida pelos alunos, né, do curso de fonoaudiologia da UBRA. Um beijo, um abraço para o Matheus. Cada um tem o seu, né, o seu profissional. Exatamente, seu estagiário. O meu é o Mateusão, um grande abraço para ele. Bom, para a gente começar, professora, como é que se forma a voz que emitimos? É muito bom a gente falar, porque tem gente que ouve falar na prega, nas cordas vocais, mas não sabe nem onde fica. Sim. Então, é uma engrenagem bem complexa, né? Para que a voz possa ser produzida. Mais comumente as pessoas falam que são as cordas vocais, né? Mas nós não temos cordas, nós temos pregas vocais. Se situam na laringe, né? Nesta posição. E é claro que vai depender, então, do ar que nós expiramos do pulmão, para que ele possa, então, fazer com que as pregas vocais entrem em vibração, produzindo, então, o som da nossa voz, que é como tu falaste, né? A nossa impressão, ela é tão individual quanto a nossa impressão digital. Verdade. Então, cada um tem a sua voz, a gente reconhece pelo sexo, pela idade, pelas emoções da pessoa e até mesmo pela profissão, né? Verdade. Quando a gente consegue... eu vivo dela, né? Exatamente. Tanto aqui quanto na Rádio Mix FM. E por que eu disse que as pessoas às vezes não sabem? Eu vou dar um exemplo. Aliás, você que tem alguma dúvida, 99588-2374, está aberto o WhatsApp para você participar e mandar sua dúvida, sua pergunta, até mesmo dicas. A professora pode nos ajudar. Porque assim, por exemplo, as pessoas, eu tô com a voz não tá legal, eu preciso tomar uma água, tá rouca. E a gente imagina de que aquela água, até uns fazem gargarejo, vai passar pela prega vocal. Né? E a gente não tem contato. Se hidratar é muito importante. Isso. Mas a água não vai passar pela prega vocal. Então existem os mitos, né? No sentido de que, claro, comer maçã, por exemplo, é um mito, porque na verdade o que a gente tem que pensar é que a alimentação saudável ela é importante, né? Então, para todo o organismo, incluindo aí a qualidade vocal, uma boa alimentação, uma boa hidratação. Então, fazer o uso de água, 2 litros de água por dia é importante, principalmente se tu és um profissional da voz. Sim. No teu caso, por exemplo, né, nós temos hoje atletas da voz. Então, hoje, cada vez mais a fonoaudiologia tem desenvolvido a sua ciência no sentido também de poder trabalhar de uma forma mais específica com pessoas que usam a voz com uma intensidade mais elevada. Por exemplo, a gente tem trabalhos desenvolvidos com cantores de carnaval, né, de escolas de samba, cantores que fazem o uso mais constante, assim como professores. Então, esses são profissionais da voz, usam ela como instrumento de trabalho, tem que ter um cuidado maior. E aí, é claro que só comer maçã não vai mudar a nossa qualidade vocal. É óbvio que eu prefiro sugerir a comer uma maçã no intervalo de uma aula ou no teu intervalo aqui do que um chocolate, que vai desenvolver uma mucosidade mais espessa, vai dificultar então para falar, para mobilidade prega vocal. Mas elas, como tu disse, elas não passam pela prega vocal, né? Não é um milagre. Não é um milagre. O milagre é o cuidado, sem né? Como tu disseste, então a voz a gente deve se preocupar com ela desde o nascimento, e o fonoaudiólogo ele trabalha tanto com criança, porque cada vez mais hoje esse mundo competitivo que nós temos, né? As crianças competem na escola, gritam muito. Então esses seriam os cuidados que a gente pode ter: uma boa alimentação saudável, uma boa hidratação. O cuidado no sentido de não usar uma voz tão forte. Cuidado aí, então, no jogo do Grêmio, agora essa semana, né? Pois é. Já entendi então, o recado, o pessoal vai lá, grita, né? Isso pode, de fato, gerar até alguma alteração específica naquele momento, em função de um abuso muito grande. Aí o pessoal que vai pra farra, caso o Grêmio ganhe, ou também se perder, vai ter gente comemorando também, tá? Também. Tabagismo. Bebidas alcoólicas, bons hábitos ajudam a gente a ter uma boa voz. Certamente, assim, o maior risco aí que nós temos para a questão da voz é o tabagismo, né, comprovadamente. Aliás, se diz, né, a voz de fumante tem essa Tem a voz de fumante, e nós percebemos muito facilmente em mulheres, né?
A gente conversa, nossa, parece que muitas vezes se confunde até com o sexo masculino. No telefone, então, pensa que está falando com o homem. Então, é muito característico. Mesmo as pessoas que não têm um conhecimento específico conseguem perceber que esta é a voz de fumante, né? Um edema de Heinck, que a gente chama, que se gera na prega vocal em função Vamos do ajudar fumo. os telespectadores. Sim. Já temos aí o Regis, está com a gente. Obrigado, Regis, seja bem-vindo. Ele diz o seguinte, Regis, lá de Viamão, o que é bom tomar quando estamos roucos ou até mesmo sem voz? É o pessoal procurando o milagre aquele, né? Tem como amenizar? Neste sentido, não. Né? Muito pelo contrário, por vezes as pessoas acabam usando gengibre, pastilhas de gengibre, pastilhas que acabam amortecendo, ou digamos assim, nos confundindo, né? Então, isso é muito complicado porque a gente acaba fazendo um esforço com a voz sem perceber. E então a gente prejudica ela ainda mais. Sempre muito importante saber que uma rouquidão por mais de 15 dias, né? Ou aquele cansaço vocal, um pigarro constante, a gente precisa de uma avaliação otorrinolaringológica, uma avaliação fonoaudiológica para que a gente possa investigar. Porque não é comum, não é o que a gente espera, uma rouquidão persistente, e aí a gente pode pensar nesses 15 dias, né? É claro que o pessoal que vai lá, grita no estádio de futebol, foi para alguma festa, que conversou muito, com um som muito alto, no outro dia percebe que a voz está diferente, que ela está rouca, fez uso de bebida alcoólica, enfim. Mas isso tem um período, ela deve melhorar no próximo dia. Sim. O que a gente não pode ficar esperando passar de 15 dias sem realmente, então, fazer uma avaliação específica, né? Mais um telespectador, é a Denise de Guaíba. Seja bem-vinda, Denise. Minha filha tem perda auditiva, usa aparelho e está com dificuldade para ouvir. Está rouca e com o nariz trancado. Pode ter relação com a rinite? A voz não está boa e ela até mesmo não está ouvindo como deveria? Tem duas questões aí. A perda auditiva, ela também gera uma qualidade vocal diferente, a linguagem diferente. Mas, sim, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem esse fator alérgico que é muito importante e que ele acaba também prejudicando a qualidade vocal, fica mais rouca, enfim, tem muita secreção, né? Sim. Então, a rinite é um fator que prejudica, sim, a nossa voz. Vamos nas crianças agora. Uma das perguntas a senhora já respondeu, né? Se realmente quem tem um transtorno auditivo pode ter dificuldade, né, no desenvolvimento da linguagem. E na infância, por exemplo, alguns testes são feitos para identificar se está tudo ok com o bebê. O teste da orelhinha, por exemplo, qual a importância desse exame? Como é que funciona? Muito importante esse assunto. Hoje, o teste da orelhinha, na verdade, desde 2012, aqui no Brasil, ele é uma lei, né? Então, todo bebê que nasce, ele deve fazer o teste da orelhinha, preferencialmente antes da alta hospitalar, no primeiro mês de vida. E qual é o objetivo do teste da orelhinha? É que nós possamos identificar as perdas auditivas precocemente. É possível que ela não se recupere a perda auditiva, mas a gente hoje nós temos uma tecnologia como as próteses auditivas, o próprio implante coclear, né? Que então se trabalha e se reabilita essa criança, esse bebê mesmo, e então ele vai ter sucesso provavelmente com o desenvolvimento da linguagem, seu desenvolvimento social e aí, consequentemente, um bom desenvolvimento escolar, né? Então, assim, fazer a triagem auditiva neonatal, ela é muito importante porque para desenvolver linguagem eu dependo da audição. Uma das questões, além do neurológico, é poder ter uma boa audição. Caso contrário, a gente terá que se fazer o uso de outras formas de comunicação, né, para desenvolver a linguagem. No caso das crianças, a partir de que idade é normal a criança começar a falar? Existe uma média? Existe. Quando os familiares devem estar preocupados e procurar um fonoaudiólogo, por exemplo? Então, é bem importante assim, a gente poder perceber que com 6 meses a criança consiga atender as nossas ordens, ou quando for chamada pelo seu nome, ela já atende, ela já procura onde é que está o pai e a mãe chamando, onde é que estão as pessoas por ali que estão chamando por ela vai procurar. Ela tem condições de movimentar o pescoço procurando. Isso é importante. Com 1 ano de idade, ela já começa a emitir, né, as primeiras palavras e 2 anos a gente já espera que ela esteja formando frases simples de 2 enunciados. Papai, bó para bola, mamãe, água. Enfim, ela já consegue pedir e se comunicar de alguma forma. E aí, então, ainda como marco, assim, que fique mais fácil para que o telespectador possa entender, com 3 anos de idade,
eu preciso entender as crianças, mesmo que é uma criança que eu não conheço, que eu não conviva, né? Muitas vezes a mãe diz, mas só eu entendo o que ela está falando, com 3 anos de idade. Essa criança precisa buscar uma avaliação fonoaudiológica, porque com 3 anos eu preciso entender o que ela fala. Ela pode trocar ainda algumas letras, ter mais dificuldade com o fonema o R, né, que é o último a ser adquirido, mas ela precisa estar se comunicando bem, as pessoas precisam entender. Sim. Então, 2 anos não está falando nada, precisa já buscar alguma avaliação. Com 3 está falando, mas as pessoas não entendem, então também precisa. São marcos importantes assim, que a gente pode destacar. Vamos avançar na idade agora, o adolescente. E aí tem aquela fase da afirmação, né, da identidade com o grupo, e aí tem a troca da voz. Quando é que a gente... Sim. Isso é normal, você ir de casa, fique tranquilo, você está com a voz de taquara rachada. E aí, faz parte. Faz parte. E qual é esse período? Desse... Existe um período mais ou menos? Depende muito do desenvolvimento desse adolescente, né? Mas nós temos, assim, um marco entre 13 e 18 anos que essa muda vocal, ela começa a acontecer. Hora é grave, hora é aguda. Isso, então ali com 13 anos eles percebem muito, né? Que a voz fica nessa transição entre o grave e entre o agudo. E tem uns que vão se prolongar até mais tempo e alguns não conseguem fazer essa muda vocal. Sim. Né? Chegam lá nos 18 anos e a voz permanece alterada, muito aguda. E esses também podem procurar o fonoaudiólogo porque a gente consegue trabalhar de uma forma bem efetiva. A Fernanda de Alvorada, seja bem-vinda, Fernanda. Que isso, Fernanda? A minha mãe fuma e quando ela liga para alguém, pensam que ela é um homem. Ela sofre por isso, eu imagino. Claro. Né? Eu sofri com a minha alteração de voz na época, porque eu tinha uma banda e queria cantar. Sim. E ali a coisa foi difícil. Continuo cantando mal, tá? Mas aí é técnica mesmo. Mas a voz mudou bastante. No caso da mãe da Fernanda, tem relação o cigarro? Certamente sim. Então, como nós falamos um pouquinho antes, né? É muito característico a mulher, principalmente, desenvolver essa voz mais masculina, porque há um aumento da massa da prega vocal e isso faz com que ela, então, fique mais grave. E claro que essa pessoa precisa procurar o otorrinolaringologista, fazer uma avaliação, um acompanhamento, para poder, né, prevenir algumas futuras alterações que ainda o cigarro também pode provocar. Eu vou mais longe, doutora. Fernanda, se sua mãe puder parar de fumar, já vai ajudar não só a voz, como entre outras coisas. E hoje nós temos, né, no próprio Serviço Público de Saúde, grupos, programas que auxiliam, né, na parada do uso do cigarro, porque de fato não é muito fácil. E é possível tem um acompanhamento para que isso possa acontecer. E essa voz, ela deixando de fumar mesmo já com a idade avançada? Ela pode melhorar. Pode melhorar. E também com o fonoaudiólogo, enfim, ela melhora. Bom, professora, eu queria agradecer a sua presença, mas antes é bom a gente lembrar que amanhã é o dia do fonoaudiólogo. Quais as principais atribuições? Vamos falar rapidamente do profissional. É uma área que está em crescimento ainda. Cada vez mais a voz tem ganhado destaque e o trabalho do fonoaudiólogo também. Então, assim, eu fico muito feliz por poder estar aqui hoje, né, nesse dia que antecede a comemoração dessa ciência que cada vez mais tem contribuído com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas. E aí a gente precisa ampliar a questão do leque da fonoaudiologia, porque voz é um ponto. Sim. Né? Hoje nós trabalhamos cada vez mais com a questão da audição, com a questão da alimentação, né? Tem muitas pessoas que, inclusive pelas doenças que a gente encontra, AVC, né? As pessoas que têm alguma dificuldade mais específica de doenças do próprio envelhecimento ficam com dificuldade para se alimentar. O próprio bebê, quando nasce, hoje, cada vez mais em função da tecnologia, nós temos bebês que sobrevivem, mesmo tendo nascido com 5 meses, né, de gestação. Então, essas pessoas cada vez mais precisam do profissional fonoaudiólogo para estar trabalhando nessas outras áreas também, que é a alimentação, que é a linguagem, a voz, a audição, toda essa parte também respiratória, né, mastigação, respiração. Então, são diversas as áreas. O fonoaudiólogo trabalha no hospital, em unidades básicas de saúde, em escolas. Nós temos também hoje um número muito importante de crianças com dificuldade de aprendizagem. Provavelmente também em função dessa alta tecnologia, as pessoas não leem mais, não escrevem mais, não tem esse estímulo da leitura e da escrita.
E também outras dificuldades que possam vir a Um ter. aspecto social também. Um aspecto Para social. que a criança possa ser Exatamente. inserida no Então, a grupo. comunicação Sem como um dúvida. todo. Eu diria mais, para fechar aqui, uma área curiosa que eu estava conversando com o Matheus, né, o seu aluno, o estagiário que Sim. trabalha aqui com a gente na Ubra TV, da fonoaudiologia da Ubra. Temos até na área investigativa hoje profissionais que Isso. podem não só, por exemplo, ouvir Na e área de atestar, perícia, de né? perícia, né? Então, Ouvir gravações, por exemplo. isso, nós E até temos mesmo mais. a linguagem aqui da boca. O que tem de jogador tapando o rosto para Pra não falar. ter a eu leitura fico pensando labial. o que eles falam um pro outro, que eles escondem tanto. Deve ser cada atrocidade, né? Então, Mas enfim. Professora, parabéns pelo seu Obrigada. dia, pelo dia de todos os fonoaudiólogos. Um beijo especial para minha irmã, que é fonoaudióloga, Opa. é mestre em fonoaudiologia, está no doutorado da fonoaudiologia. Opa, parabéns. É da URGS, né? É a Parabéns. Dulce Azevedo. Beijo para você, Dulce. Parabéns pelo seu dia e para todos os profissionais. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, professora.